Acho que Pô, foi. querido, foi. Ei, E aí, tranquila? tudo bem? Nada como a tecnologia. Nada como a tecnologia, é verdade. Fazer uma live dessa em meia quarentena, todo mundo em casa. Que bom, né? Claro, vai. A gente vai criando outras soluções. Verdade. Como é que tá a vida aí nessa quarentena? Tá conseguindo trabalhar home office? Tô de home office, lidando um dia de cada vez, criando outras formas de lidar com essa falta de rua, de gente, de sociabilidade, mas acho que a gente vai sobreviver e vai sair dessa com outras lições, né? É, com certeza também acho. Gente, tá todo mundo ouvindo bem aí? Imagino que sim. Caso aconteça alguma coisa, falem aí com a gente. Então, antes de começar, Poliana, te apresentar aí mais, enfim, só para quem está chegando agora, gente, isso aqui eu tô fazendo um projeto, um quadro que eu estou fazendo todo dia, 9h20 da noite. É um projeto chamado Cirina Live, porque nesse momento de quarentena, eu, de alguma forma, eu pensei como é que eu posso servir as pessoas para que, é isso, né? Os noticiários de uma forma que é boa, 24 horas coronavírus, mas como é que a gente pode usar a internet aqui, né, essas redes sociais, para a gente começar a falar de uma outra coisa e outros assuntos também. Aí cada dia, de segunda a sexta, 9h20, eu estou trazendo algumas pessoas, autoridades dos temas, né, para falar aqui. Enfim, hoje estou trazendo a Poliana, minha querida, minha amiga, para falar um pouco de cultura, da importância dos museus, né, e da Zona Oeste, e que é uma curadora, e essa é minha amiga Poliana. Poliana, esse é um pouco que eu posso apresentar de você. Se apresenta aí pra galera também. Oi, Ó, gente. Desculpa, tem um cachorro aqui que só, meu Deus do céu, é o meu vizinho, mas faz parte. É, mas é isso, né? Fazer coisas de casa significa lidar com tudo que está na casa junto, né? Verdade, verdade. Não dá para abstrair. É, enfim, olá aí para todo mundo. Acho que deve estar, acho que o áudio tá bom, pelo menos aqui tá ok. É, aqui também tá ok. Tá. Vou me apresentar então. Meu nome é Poliana, eu trabalho com curadoria, pesquisa, sou formada em História da Arte e hoje trabalho no Museu de Arte do Rio, que é um museu aqui no Rio de Janeiro, que fica ali na Praça Mauá. Não sei se vocês conhecem, um museu relativamente novo, né? Tem 6 anos aí de existência. E trabalho também com uma prática independente, pensando relações entre literatura e artes visuais, programas autônomos, enfim, fazendo aí Legal. também uma produção de texto, umas coisas. Maneiro, maneiro, maneiro. Então a gente vai contar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso. E, então, galera, olha só, Poliana, a gente aqui, como é que é o esquema, né? Tem algumas perguntas que quando eu divulguei lá a arte, eu abri nas histórias, nas minhas histórias, aquela caixinha de perguntas, né? Enfim, tem algumas perguntas que tá aqui, às vezes eu vou olhar para esse lado, Tá. mas não é porque eu não tô te dando Uma atenção, não, é porque cola. eu vou ler, Você tá pegando exatamente, uma vou ler aqui, cola porque na são sua pauta. exatamente. Tá. E olha só, eu geralmente faço uma pergunta padrão para todos e todas que vieram até aqui hoje, né? Só que para você, eu vou fazer ela com uma segunda pergunta. Que a primeira Tá. pergunta é o seguinte: eu imagino que muita gente possa não saber. O que é curadoria? Caramba, difícil, hein? Curadoria, assim, muitas vezes a gente vai numa exposição e vê uma obra e pensa, o que que é isso, né? Que não entendo nada, o que que o artista quis dizer, né? Muitas vezes a gente pensa até, algumas pessoas falam, até meu filho de 5 anos podia fazer uma coisa como essa, ou isso não é arte, isso é arte, fica sempre uma discussão entre entender ou não aquilo que está sendo exposto, né? Eu acho que curadoria é criar, ajudar o público a criar algum sentido para essas obras, que muitas vezes a gente não compreende, né? Então, quando às vezes a gente vê uma coisa numa exposição e não sabe muito bem o que aquilo é, ou aquilo parece não fazer muito sentido para a gente, isso acontece muitas vezes porque a gente não contextualizou a coisa. Então, Uhum. às vezes, quando a gente contextualiza. O papel da curadoria, então, muitas vezes é contextualizar a obra, né?
quando aquilo sim. foi feito, como aquilo foi feito, por quem, de que forma. E isso tudo vai, digamos assim, criando uma interlocução com esse público que está indo no museu para ver uma exposição. Então, o curador, ele é como uma figura mediadora ali entre o que o artista está fazendo e o circuito de recepção, ou seja, o público, né? Sim. Esse público que vai ao museu, que é um público de um senso comum e tal, Uhum. não necessariamente que tem ali uma formação de arte, ou não necessariamente é um público que estudou arte, mas que ainda assim pode estabelecer alguma relação com aquilo que ele está vendo, né? Então, o Sim. curador, ele cria algum tipo de narrativa para essas obras que estão apresentadas para o público. Maneiro. Vou dar um exemplo, assim, talvez possa clarear um pouco mais, né? Quando Uhum. a gente, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo uma pesquisa lá para uma exposição que a gente vai fazer no MAR, que se chama Casa Carioca, que é uma exposição dedicada a pensar os conflitos de habitação e moradia no Rio de Janeiro. Né? É um assunto super complexo, porque a história do Rio é atravessada por uma série de remoções e, né, é uma cidade com território em disputa o tempo inteiro. Então, enfim, tem uma série de complexidades aí, né? E aí, como é que a gente faz? Então, o trabalho da curadoria, antes de tudo, é estabelecer uma metodologia de pesquisa, né? Então, a gente faz pesquisas, por exemplo, em coleções, em acervos de outros museus, a gente conversa com uma Nossa. série de outros artistas Nossa. jovens ou mais velhos, é um trabalho super complexo, assim, que dá E muito trabalho. maçante também, E né? aí, E maçante sim, também, assim, o sim, conteúdo é bem vasto, né? Enfim, continua, desculpa. porque aí você tem que. É um trabalho quase de detetive. Você vai procurar que coleções, que pessoas têm trabalhos que se relacionem com o tema que você quer, digamos assim, esmiuçar, né, apresentar. E aí você consegue criar uma narrativa. Então, por exemplo, a gente está lidando com questões, por exemplo, como mutirão, autoconstrução. Vida e trabalho, né? Tem um dado, por exemplo, que na cidade do Rio de Janeiro, na verdade do Brasil, 85% das casas são autoconstruídas, não tem acompanhamento de arquiteto ou engenheiro. Então, isso significa que Nossa. as pessoas fazem as suas casas, né? Elas literalmente Caraca, que é se isso? juntam e fazem. Cara, que loucura, assim, muito maneiro o poder da sociedade em agir, né? Assim, já que não tem o mínimo ali, né? Então eu vou fazer porque eu preciso morar. Não tem um planejamento para isso, né? Claro. De alguma forma. As pessoas estão criando soluções aí, né? Desde que a espécie humana existe, as Existe, pessoas estão criando as suas próprias soluções. Então, o que a gente faz durante esse processo de pesquisa é tentar encontrar, por exemplo, dentro dessa narrativa, obras de arte que dialoguem com essa discussão que a gente quer trazer. E aí é esse trabalho de detetive, de ficar caçando obras, de conversar com os artistas e de conseguir também, acho que uma parte logística da coisa, conseguir fazer com que essas coisas efetivamente cheguem no museu, ou seja, que aquela obra chegue fisicamente no museu, né? Ela realmente se Uhum. desloque, às vezes, do interior de São Paulo, ou saia lá de Minas Gerais, ou venha do sul do Brasil, e aí todas essas obras vão estar no mesmo lugar, construindo uma narrativa, né? Essa que é Caraca. o desafio, digamos assim. Ou ninguém imaginava que era isso. Com todo respeito, ninguém imaginava. Porque, sim, é de uma complexidade absurda, né? Porque, pelo que eu É, entendi, tem todo esse preparo maçante, e que deve ser trabalho de, enfim, né, de detetive e tal. E, pelo que eu entendi também, depois tem um trabalho de você condensar isso e de levar para o público de uma melhor forma, de conduzir o público para entender toda aquela pesquisa gigante que vocês fizeram ali, né? isso. Agora, é claro que o público tem autonomia, né? Por mais que o curador tenha um certo discurso sobre as obras, o público, ele tem, assim, muitas vezes você entra numa exposição que é sobre um assunto X, mas uma determinada pintura te remete a uma memória da infância ou lembra alguma outra situação, e aí você começa a se relacionar com aquele trabalho de uma forma que não estava prevista, digamos assim, pelo curador ou pelo museu e tudo mais. Mas eu acho que essa é justamente a potência da arte, né? Quer dizer, é furar Sim. essa lógica muito quadrada, digamos assim, e conseguir realmente fazer com que as pessoas se afetem subjetivamente com a coisa, né? Sim, sim. Tava pensando aqui, quando eu falei maçante, né? Maçante no sentido ruim, né? No caso, é denso, porém prazeroso, né? Trabalhos. É trabalhoso, exatamente. Pô,
Irado. Verdade, eu acho que deu uma explanação para muita gente aí, para a gente começar esse nosso papo aqui, né? Aí vai para a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, porém, do nosso papo aqui é a segunda pergunta, que é o seguinte: nesse momento que você começou, é isso, né? Assim, óbvio que tem alguma coisa no seu coração por gostar de arte. E aí, nesse processo que você foi gostando de arte, qual foi o momento que você percebeu, nesse mundo da arte, eu percebi, eu não só gosto, mas eu vou ter isso como profissão. Como é que foi esse processo? É um processo complexo, assim, tô pensando aqui como é que foi. Eu acho que eu acho que eu já me relacionava, sei lá, no ensino médio, tinha ali umas aulas de teatro, me relacionava um pouco com isso. E me sentia muito à vontade naquele lugar, justamente por ser um lugar que abria mais margem para a minha subjetividade, ou seja, era um lugar em que eu entendia que eu podia me expressar mais e me expressar de maneiras menos óbvias, né? Menos viciadas e tal. Uhum, uhum. E aí eu pensei, gosto do teatro, e aí tem aquele momento do ensino médio que você tem uma pressão, né? E aí escolhe uma profissão, vestibular Sim. e tudo mais. E aí, nesse momento eu já, enfim, sempre gostei também muito de literatura, que é alguma coisa que flerta o tempo todo com essa produção, né, artística e tudo mais. E aí, em algum momento, eu pensei, vou fazer história da arte para ver o que que é, porque afinal de contas, assim, eu cresci em Campo Grande, então eu não frequentei museus, eu não cresci É, frequentando exposições como, em geral, as pessoas desse meio crescem fazendo, né? sim. Enfim, não cresci vendo exposições, porque não há museus, por exemplo, com solidez e com grandes programações na Zona Oeste. Então, mas Aham. eu ali, na altura dos meus 17 anos, pensei, eu vou fazer história da arte e vou ver o que que é isso. Até um pouco imatura, assim, né? Do tipo, digamos assim, bancar essa aventura, que eu não sabia muito bem onde ia chegar, né? E aí eu Teve. fui. Fala. Não, não, pode falar. Desculpa. Não, acho que e aí é isso. Eu entrei para graduação e aí quando eu cheguei lá, eu pensei, cara, eu não sei nada disso, assim. Os pintores que eu sabia eram tipo Portinari, Van Gogh, assim, né? Tipo, vinham esses nomes na cabeça, mas eu não conhecia, assim, eu não tinha repertório, eu não, né? Eu não tinha essa bagagem. E aí eu fiquei muito assustada, assim, logo que eu entrei na faculdade, porque tinham pessoas discutindo coisas muito elaboradas, né? O mundo da arte, da intelectualidade e mil questões, e eu não sabia. E assim, aquilo pra mim, eu tinha um fascínio, eu me interessava, mas aquilo não fazia sentido porque eu não conhecia, né? Era o E aí universo, né? era um universo novo, justamente. E aí a solução foi virar meio nerd, assim. Do tipo, vou ter que correr atrás. E aí eu virei meio nerd, saía da aula, ia pra biblioteca e ficava lá lidando com a bibliografia até assimilar. Que bom, né? Mas que bom, hoje é uma curadora, assim. Enfim, foi gratificante, um período que é isso, né? Virar nerd, ter esse processo. Eu vou virar nerd e tal, agora vou me dedicar. É uma coisa muito densa, mas que bom, hoje virou curadora aí, que irado. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa aqui. Por exemplo, vamos terminar esse período aqui de perguntas, né? Eu, por exemplo, assim, gosto muito de música. E parece que no ano passado teve uma exposição sobre o samba lá no mar, né? Enfim, dando essa contextualizada, a pergunta é o seguinte: tem algum tipo de arte, assim, dentro da arte que você mais gosta? Tem alguma coisa que enche mais teus É, olhos dentro desse universo? sei. Eu acho que mais do que gostar de uma coisa específica dentro da arte, eu acho que eu gosto das interseções, assim. Então, me interessa muito, por exemplo, a relação entre literatura e artes visuais. Sei lá, agora, durante a Uhum. quarentena, a gente fica criando coisas para lidar com a solidão em casa, né? E aí, por exemplo, todo dia eu tenho me dado o exercício de aproximar um poema de uma obra de arte, né? A princípio são duas linguagens distintas. O Sim, poema é feito sobretudo com palavras, e aí está ali no campo da escrita, e as artes visuais estão no campo visual, imagético, né? Então, sim. enfim, eu já fiz alguns trabalhos e agora estou me dando esse exercício na quarentena, que é, por exemplo, aproximar situações da literatura com situações das artes visuais, né? E isso, Aham. acho que me interessa essa fricção entre linguagens, sabe?
Sim. mais do que eleger um tipo de arte, assim. Acho que eu gosto dessa interseção. Dessa interseção, né? Boa. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Como você colocou, esse mundo da curadoria, ele me parece que é muito restrito, né? E com certeza é isso, são museus e tal, não tem muito na Zona Oeste, é muito especificado, é concentrado muito numa parte da cidade, e esse mundo da curadoria me parece que é bem pequeno, com certeza bem elitista, com uma galera com grana e também bem de família ali. Como você, da Zona Oeste, de Campo Grande, conseguiu romper com isso e hoje está a ser uma curadora de um grande museu, né? Do Museu de Arte da cidade do Rio de Janeiro. Porque imagino que, assim, de alguma forma, por ser pequeno, alguém, né, tirou o espaço de alguém ali. Infelizmente, é uma realidade. Como é que você conseguiu romper com isso? A partir, assim, só para mais uma coisa, Sim, sim, sim. a partir do nosso lugar, porque assim, né? A Zona Oeste, você sabe porque né, nascida e criada aqui, falta muita coisa, assim. Então, para a gente conquistar, óbvio que nós somos dessa parte da Zona Oeste, temos muitos privilégios, mas mesmo assim, pro que você quis, era uma bolinha muito pequena e você conseguiu romper. Como é que foi esse processo? Consegue? Eu acho que assim, eu tenho que ter um certo cuidado para responder essa pergunta, para Sim. não parecer defendendo uma certa lógica meritocrática, né? Do tipo, Uhum. ah, eu me esforcei muito e eu cheguei lá, né? Alguma coisa do tipo que pareça meritocrático. Eu acho que assim, antes de tudo, eu acessei né? Eu pude ter acesso a uma educação privilegiada, que sem dúvida alguma me forneceu ferramentas, né, para poder fazer escolhas antes de tudo, né? Porque eu acho que assim, fazer escolhas do tipo, ah, eu quero fazer curadoria, ou, né, apostar numa carreira profissional que seja artística, já é um privilégio, né? Porque assim, muita gente não pode se dar a aventura de querer ser artista porque precisa colocar feijão na mesa todo dia, e Lógico. isso muitas vezes faz com que você não possa arriscar muito. Você tenha que fazer ali um trabalho que você sabe que é certo, que tem um retorno imediato e garantido, digamos assim, né? Uhum. Então, querendo ou não, eu tive o privilégio de poder escolher, antes de tudo, experimentar uma área. Eu acho que isso é muito importante, né? Reconhecer isso. Eu tive esse privilégio. E aí, no momento que eu acessei a universidade pública, aí, mais uma vez, né, defender a universidade pública. A universidade pública Lógico. é um Lógico. lugar Boa. que promove encontros, ainda que haja aí, né, uma educação básica muito dividida e que dificulte muito o acesso, a universidade pública ainda é o lugar que permite um acesso à educação de qualidade e que vai promover ali um encontro entre geografias, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu era de Campo Grande, tinha uma amiga de Inhaúma, um amigo que vinha do Ceará, uma outra amiga que era da Zona Sul, enfim, a universidade pública ela traz essa mistura, né? E, e aí sim, uma vez dentro da universidade pública, e enfim, eu entrei ali em 2010 na universidade, então eu ainda peguei uma série de recursos, enfim, dos governos passados, né, que já não existem mais, é Uhum. importante frisar isso também. É. E uma vez dentro da universidade, eu também entendi que eu precisava, então, explorar tudo que a universidade tinha para me oferecer, assim. Então, cara, a universidade é um mundo, sabe? Eu defendo muito a universidade pública, assim, aquilo é um mundo. Você chega, não é só uma formação oficial que te faz chegar ali, assim, a universidade te forma enquanto cidadão. Você lida com pessoas diferentes, o bandejão é aquela loucura, uma fila gigante, e você vai lidando com pessoas com experiências de vida completamente diferentes. Então, eu acho que quando eu entrei ali também, eu entendi que eu podia tirar muita coisa dali. Então, eu Sim. acho que eu explorei muito a universidade, sabe? Eu tirei dali tudo que eu podia, assim. Eu frequentava as atividades, eu fazia além das aulas, eu participava de projetos de extensão, eu fazia monitoria. Então, eu fui tirando ali algum sumo
que também foi me abrindo um certo espaço para começar a acessar uma rede que até então era uma rede que não me pertencia, né? Não era minha. Sim, E aí eu acho que sim, foi sim. ficando mais fácil conseguir trabalhar e me aproximar dessa, enfim, dessa área, né? Desse universo, Dessa assim, área. digamos. Saquei, saquei. Mas, sem dúvida, o ensino público de qualidade é um pilar Foi a sua fundamental base, para né? É isso, né? lógico. E foi base para você, né? E essa sua fala, lá no início, você disse, né? Quando eu entrei na universidade, eu era muito cru ali ainda, e me apareceu um mundo diverso, né? E esse mundo diverso você decidiu explorar, que de alguma forma, automaticamente, vão te gerando oportunidades, porque, né, você vai conhecendo um, conhecendo o outro, e aí você mais ou menos vai definindo o que você quer, e a sua definição te deu hoje para ser uma curadora né, de um grande museu da cidade do Rio de Janeiro. Irado. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Nesse universo aí da curadoria, tem algum trabalho que despertou algo a mais no seu coração, assim, tipo, nossa, que trabalho que eu fiz? Que você poderia compartilhar aqui com a gente? Eu acho que tem enfim, alguns anos atrás enfim, eu ficava pensando muito assim, como que exposições, porque assim, eu tentei compartilhar um pouco no início, mas acho que deu para entender um pouco a complexidade do que é fazer uma exposição, né? Você tem que Sim, envolver sim. artistas, orçamento, instituição, às vezes patrocinador, você tem que negociar e agenciar com muitas frentes para a coisa funcionar e Uhum, dar certo, né? E uhum. eu ficava pensando, cara, como fazer curadoria, exposição, quer que seja de uma maneira mais prática, rápida, acessível, que tenha um trânsito mais desimpedido e tal. E aí eu fiz um projeto que se chama Nanica, que foi uma loucura, enfim, foi uma coisa que eu propus, eu chamei 15 artistas e escritores, entre eles tinha uma mistura, e eu pedi para que eles pensassem trabalhos de arte, fizessem trabalhos de arte, numa escala de até 10 por 10 centímetros, ou seja, numa pequena escala, né? Sim, E, e eu recebi esses trabalhos deles e criei uma mala com dois amigos designers. A gente desenhou uma mala e essa mala era a exposição e era uma exposição portátil. Então, eu saía com essa mala nas costas e eu literalmente carregava a exposição com o meu corpo, né? Carregava comigo para vários sim, lugares. Então, por exemplo, numa sexta eu ia para o bar com os amigos, eu levava a exposição e botava na mesa do bar. Então, era bar e também era exposição. No outro dia eu ia para uma praça pública e montava a exposição lá no chão, com um tecido e tal. Então, tinha uma coisa um pouco engraçada, né? Que era pensar uma coisa de levar a exposição nas costas, do tipo, eu não lógico. preciso necessariamente de um museu para fazer a exposição, eu Sim, posso sim. fazer a exposição como uma situação que acontece na cidade e que vai comigo, né? Acho que foi uma Pô, coisa irado. que me marcou, assim. Pô, muito mais. Uma pergunta. Isso veio do seu imaginário, da sua criatividade, ou você pegou isso como referência em algum lugar? Eu acho que é uma mistura, né? Nunca existe uma ideia assim completamente genial do zero. Acho que a gente vai se alimentando de fontes e de repente a gente consegue ali chegar a um formato, né? Tem Sim. algumas práticas dos anos 70, sobretudo na arte internacional, assim, que lida com uma crítica institucional que busca esses formatos mais independentes, né? Ou seja, que não dependam das instituições, dos museus, das galerias. Então, é claro que eu fui me alimentando de toda essa história Uhum. para criar e chegar num formato que era mais, digamos, Sim, autoral, sim, mas de qualquer maneira isso está sim. totalmente vinculado ao que as pessoas já fizeram, né? Então é uma Uhum, coisa uhum. que tá aí dialogando com Sim, tudo isso, eu sim. acho. E você vai transformando e colocando da sua casa, do seu jeitinho, né? Ó, a Pamela e a Natália já começaram aqui dizendo uma campanha. Volta, Nanica. Aí, ó. Voltando, Anica, vamos fazer a parte 2, versão 2. Boa, boa. Total. Vamos seguir aqui para as outras perguntas. É o seguinte, entendendo que, infelizmente, não tem um incentivo muito grande, ainda mais nesses últimos anos, né? Do incentivo do governo e tal. E eu digo as três esferas aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Tanto nacional, como estadual, como municipal.
E aí, como você, como curadora e trabalhar no meio da arte, assim, tem algum... Como é que você vê? Que a pergunta é assim, ó, como podemos incentivar o consumo da arte entre a população? Eu acho que, antes de tudo, é preciso dissociar arte de consumo. Assim, né? Claro, eu entendo a pergunta, mas assim, essa perspectiva Entendi. de que a gente vai consumir arte, ela já é um pouco problemática, porque se a gente consome arte, a gente não está separando a experiência da arte de todas as outras coisas que a gente faz, né? Uhum. Porque a gente consome informação, a gente consome todo tipo de coisa, né? Vivemos na era da informação e, portanto, só Sim. consumimos. Eu acho que mais do que as pessoas consumirem arte, é preciso criar uma certa consciência de por que a arte interessa, né? E por que a arte interessa nos dias de hoje. Eu acho que mais do que fazer com que uma pessoa se interesse por uma exposição chatíssima do Rembrandt, do Leonardo da Vinci ou do Michelangelo, que muitas vezes está completamente distanciada da realidade dessa pessoa É. ou do modo como essa pessoa se relaciona com essas coisas, eu acho que o incentivo à arte vem por meio de um processo de identificação, né? A partir do momento que a arte ou que você começa a expor uma arte que se relaciona com o modo de vida daquelas pessoas, aí sim elas começam a se envolver e se sentir implicadas, né? Muitas vezes os museus são lugares muito assépticos, hostis, elitistas, né? Você vai no museu, tem aquele silêncio, aquele segurança, tem a catraca, tem a parede branca, a luz diferente, você se sente completamente hostilizado. Você pensa, esse lugar não é para mim. O que eu estou fazendo aqui, né? E eu acho que todo o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos é um trabalho de repensar esse lugar, né? Então, o modo como as pessoas são incentivadas a lidar com a arte não é que elas têm que mudar para se relacionar com a arte. É a arte que, de alguma maneira, precisa refletir a vida delas. Senão, não faz Boa. sentido você pensar só em Leonardo da Vinci, sabe? Você tem que pensar, por Sim, exemplo, sim. sei lá, um rapper pode falar muito mais sobre a vida de uma pessoa do que uma certa ideia de que ela precisa acessar um repertório erudito e tal. Então, eu acho que consumir arte, e aí eu mudaria esse verbo de consumir para Tá. relacionar, ser afetado, Uhum. etc., buscar identificação, né? O que aquilo fala sobre a minha vida, sobre o meu coletivo, sobre o meu grupo, sobre a minha sociedade, sobre a minha subjetividade. E aí sim é possível pensar uma relação. Mas eu acho que isso tem sido um esforço que vem acontecendo com mais força aí nos últimos anos, mas é um trabalho assim infinito, sem Infinito, fim. infinito. A partir dessa sua fala, eu pensei que uma coisa assim, o que a arte pode descrever para esse momento de quarentena, assim, o que ela pode nos dar nesse momento de quarentena? Eu vi um meme, eu vou responder com um meme, que eu acho que os Tá. memes muitas vezes são Dizem muita coisa. a voz do presente. Eu vi um meme que dizia do tipo, acho que era uma certa crítica, né, aos bolsominions e aos governos e tal. E o meme dizia Sim. algo assim, eu não vou reproduzir literalmente, mas a ideia era mais ou menos assim, vocês dizem que não precisam de artistas para nada, mas na quarentena as pessoas consomem arte o tempo inteiro, porque você vê um monte de filme, você escuta música, aí você liga a videoaula de dança, aí você, né, assim, Pô. você busca múltiplas formas de se entreter e todas essas formas passam pelo trabalho dos artistas, né? Então, Uhum. assim, eu diria que não existe quarentena sem arte. A Impossível. quarentena certamente seria muito mais dolorosa e muito mais crítica, assim, nos colocaria muito mais em crise se a gente não tivesse a ferramenta da arte ali nos acompanhando nesse processo, né? Sim, concordo. Sobretudo porque a arte está discutindo a nossa subjetividade, cara, e ficar em casa, sem previsão de sair de casa, isso mexe com a nossa cabeça, isso mexe com o nosso imaginário, isso mexe com a forma como a gente se relaciona com as telas, com as pessoas, sabe? Tudo isso é muito sério e eu acho que a arte é o modo é o modo pelo qual a gente pode escapar um pouquinho dessa coisa toda, sabe? Não, Acho que é lógico, mais ou menos concordo. por aí. Sim, concordo não, porque é até engraçado quando as pessoas criticam a arte, e tal, para que isso? Para que serve a arte?
mas nesse momento você vê o que mais viraliza é fulano de tal enfim, na sua garagem ali ou alguma coisa, tocando, cantando, isso na Itália, diversos momentos que foram bem emocionantes, sabe? Assim, até você chora. E também tem agora que até são, enfim, né? Tava no Fantástico que viralizou, até postei aqui, o Mumuzinho, por exemplo, lá enfim, na barra, cantando pra mal galera. E é isso, né? A música, de alguma forma, nesse momento de quarentena, falando, olha só, vamos acalmar nosso coração aqui, vamos dar uma equilibrada, que a música tem esse poder. Sim. Maneiro. Total. Deixa eu lhe perguntar outra coisa. E essa daqui veio diretamente da família, da sua família. Doutora Pamela. Os maiores interlocutores. Beijo, família Quintela, maravilhosos. Doutora Pamela Quintela. Então, aqui, ó, achei. Então, olha só, nesse momento de quarentena, exatamente isso, nesse momento de pandemia, se você puder dar um panorama sobre os impactos e recessão da pandemia no mundo da arte. Diretamente de Pamela Quintela. Pamela Quintela, muito obrigada, Pamela, por sua pergunta, sua questão muito edificante. Claro, não, na verdade é um tópico super importante, assim, o impacto da pandemia é inédito, assim, isso mexe com o sistema, porque a arte exige encontro, né? Assim, você faz uma exposição para as pessoas irem à exposição, você faz um show para as pessoas irem ao show, você faz uma peça de teatro para as pessoas irem à peça de teatro. Então, assim, a arte exige... A arte está aí, sobretudo, para promover encontros. Então, no momento que ninguém pode sair de casa, por mais que você faça live, vídeo chamada, curso online, o que quer que seja, você tem um problema que é que os museus fecham, porque eles precisam fechar, porque ninguém pode ir para lá. Então, o que está acontecendo nesse momento é que os museus do mundo inteiro estão fechados, tem programação suspensa, a maioria delas sem previsão de retorno. É um momento de muita reflexão, justamente porque o meio da arte já é um meio muito precarizado, né? O artista ou as pessoas que trabalham no meio cultural, em geral, não são trabalhos que têm uma regulamentação, uma regularização. Então, são trabalhos que são freelas, as pessoas não têm carteira assinada, o artista não tem carteira assinada. Ele faz um show e ganha dinheirinho, ele faz uma exposição e ganha outra. Então, a partir do momento que tudo está suspenso, esses artistas se veem num beco sem saída, né? Porque não só os artistas, como muitos trabalhadores informais nesse momento lidam com esse drama de entender o que vai ser seguir, né? E continuar gerando economia nesse momento. O Senado aprovou, aí, né, durante essa votação, você deve estar acompanhando mais do que eu, aprovou essa renda básica que cobre a prática dos artistas, ou seja, a princípio, os artistas ganhariam R$600 mensais, o que, aqui abrindo um parênteses, é totalmente absurdo, né? Porque R$600 é uma vergonha, assim, né? E eu não esperaria nada diferente desse governo completamente irresponsável e adolescente no momento só como lembrando esse. Só lembrando que era um parênteses, era R$200. E aí, enfim, a galera conseguiu 600. O Congresso conseguiu 600. Desculpa cortar era aí, R$200, enfim. Não, claro, claro. É uma piada, né? 200, enfim, R$600 também é uma piada, mas enfim. A questão é que isso está sendo votado e é bem possível que, se for em frente, se for adiante, os artistas também sejam contemplados por isso, né? Agora, só para concluir essa ideia, um outro impacto da pandemia no meio das artes, e aí olhando até para um lado bom, é que as instituições, os museus, as iniciativas culturais no geral, estão sendo um pouco pressionadas a pensar de outra maneira as suas plataformas virtuais, né? Porque, em geral, as plataformas virtuais, elas ficam sendo coordenadas pelos setores de comunicação e marketing, né? Então, muitas vezes, o virtual é a divulgação, é só a divulgação. Então, você entra no site de um museu, você só tem a divulgação. Você entra no site de uma loja, você só tem divulgação. Né? E eu acho que a pandemia, ela coloca uma nova pauta, que a gente vai precisar criar outros formatos de virtual, de encontro virtual, ou seja, que vão além do marketing, né? Como criar um conteúdo para o online, para o virtual, para as redes, que realmente pense a rede enquanto suporte, e não só uma certa nostalgia do real, alguma coisa que tenta parecer o encontro físico, mas não é exatamente.
né? Então, eu acho que os museus, assim, pelo menos os museus que têm uma infraestrutura maior, estão nesse momento pensando que conteúdos eles vão conseguir começar a disponibilizar, não só museus, né? Galerias, todo o meio da arte, que conteúdos eles vão começar a disponibilizar no online, pensando online enquanto suporte, não pensando só Sim, em marketing, né? Que é o que a gente ainda está vendo. Basicamente, infelizmente. só tem marketing. Sim. Verdade, infelizmente. Não, até o Cleiton aqui, ó, uma pergunta que eu vou fazer depois, que ele falou isso, né? Como enxergar as propostas dos museus online e virtuais, e visitas virtuais agora? Acho que você falou um pouquinho sobre isso agora, né? Sim. Eu assim, ontem mesmo eu estava naquele Google Art and Culture no computador e tem Aham. vários. Você consegue fazer várias visitas virtuais, né, por museus e tal. E tem um lado legal, claro, dessas iniciativas, mas eu acho que tem algo aí que é da ordem do experimental, porque assim, o tour virtual, ele cria uma certa sensação para você de que você tá lá, né? De que você fica uma nostalgia assim do tipo, eu estou lá, eu queria estar lá, mas como eu não posso, eu estou fazendo uma visita virtual. Eu acho que tem um passo além na discussão da arte, da internet, do virtual, que é pensar a própria plataforma, ou seja, não como eu estava, acho que Travou. Calma aí, vai voltar. Travou. Ah, meu Deus do céu, travou. Pera aí, pô, ele... Pera aí, acho que tá voltando, devagarzinho. Calma aí, aos poucos tá voltando. Você tá eu tô começando a te ouvir. Travou. Calma aí que tá travando, mas tá voltando devagarzinho, vai voltar. Então, calma, gente, vai voltar devagarzinho porque tá bom. Pelo amor de Deus, não cai não. É isso aí, Pamela, não cai não, filha. Vê se você coloca, se estiver me ouvindo, vê se coloca no 4G, vê se melhora. Não, tá muito bom pra travar, pelo amor de Deus. Nós tropica, mas não cai. É isso, Pamela. Pô, Thaís, então foi você, ó. Thaís entrou agora também, que vai ser uma futura aí, né, curadora também. Não, Thaís, então sai, sacanagem, tô brincando, fica aí. Ô, Poliana, volta pra gente. Ô, então, eu ouvi teu oi agora, calma aí. Oi, voltou, ô, aleluia. Aqui, minha prima também, ela gosta, né, desse mundo das artes. E ela falou aqui, ó, quando eu entrei, travou. É minha culpa dela. não, mas sabe o que eu acho ótimo? Ah, Porque a gente estava falando justamente que o virtual não dá conta do real. No exatamente. real, não tem bug, entendeu? No real, o outro Não não tem. trava, a não ser que o outro entre surto ou Verdade. desmaie, entendeu? Então, assim, é disso que a gente está discutindo, né? Eu acho que, assim, o que a gente está querendo olhar é para esse suporte nas especificidades dele. Essa conversa aqui virtual jamais será uma conversa real, né? Eu não estou te Sim. vendo, eu não estou próxima de você, eu estou aqui através de uma tela discutindo essas ideias com você. Então, isso tem que ser levado em conta para pensar a produção de conteúdo na internet, né? E eu acho que é isso que os museus vão começar a se dedicar agora. Justamente É, a falha, né? A conversa falha. Tem uma parte que ela não sim, funciona. sim. Pô, aconteceu com a gente aqui agora. Porra, exemplo maior que esse. Não teve. Real. Isso aqui é real, tá vendo? Isso aqui é Isso aqui nada é mais real do real, que isso. totalmente. Mas deixa eu perguntar, você é uma percepção sua ou você já viu os museus nessa direção? Já estava acontecendo antes ou agora você já vê que as pessoas estão Eu começando acho que a tentar mirabolar algo e... Eu acho que vai ser uma pressãozinha, assim, se é para olhar a pandemia também pelos lados produtivos que ela pode nos, né, trazer,
eu acho que a pressionada agora vai ser forte, sabe? Uhum, Acho que os museus estão, sim, claro que já havia iniciativas dentro dessa ideia, né? Existem conceitos, por exemplo, como internet arte, mídia arte, vídeo arte, que são formatos que já funcionam muito bem, né, no virtual, mas eu uhum. acho que agora vai rolar uma impulsionada, assim, Sim. e a coisa vai ganhar formatos mais experimentais, assim. Porque os sites de museus ainda são muito caretas, modéstia à parte, É, são bem caretas, são bem caretas. é o momento agora da transformação do museu até na internet. Olha que coisa. Deixa eu lhe perguntar, antes de começar aqui a ler as perguntas da galera, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Se não fosse curadoria, qual seria a sua outra profissão? Olha, eu acho que eu gosto muito da escrita, assim, eu até na curadoria eu fico tentando me aproximar. A curadoria é uma interseção, né? Você fica ali Uhum. escrevendo, mas também fica lidando com a parte técnica, logística da coisa. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu escreveria, sei lá, eu queria fazer tantas coisas completamente diferentes também do que eu faço, não Tipo, sei. Acho que eu faria, sei. Você tá agora me botando aqui numa situação mas isso aí é as perguntinhas finais que a gente faz para todo total. É mundo. aquela coisa do Roda Viva, né? Que vai assim, um Exatamente. livro, um Exatamente. filme, um não Não, sei o tem aqui, ó. quê. A indicação do livro é no final. Depois que a gente acabar as Ah, perguntas aqui, tá, vai ter a indicação do livro. tá bom. Deixa ele falar. Olha só, o Douglas Torres. Agora, gente, quem quiser fazer perguntas, eu vou lendo aqui aos poucos. Ó, o Douglas Torres falou aqui, ó. Os professores de artes e educação física nunca estiveram com tanta moral quanto nessa quarentena, né? Que é uma realidade. Hoje em dia, ou você se exercita ou você vai em busca da arte, né? Claro, 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 claro. Sem dúvida. Não, Sem dúvida. não É sei isso se... aí, Douglas. Alô, Douglas. Então é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Aí teve um momento aqui muito grande quando você estava caindo, Ah, olha só, né? nostalgia do real. A Aí gente tá todo aqui por nostalgia do isso. real, exatamente. Pô, a galera tá interagindo muita coisa aqui mesmo. Mas peraí, tem umas perguntas boas aqui. Ó, É ah, tá. verdade. Ó, Gabriel o tá dizendo Cleiton, como. o que ele tá Fala aí. falando? Quer ler aí? Não, o Gabriel falou, além da educação física e de ser artista, comer, né? A galera tá aí no iFood. Ai, desculpa, Verdade. não quero fazer propaganda de marcas. Mas a galera Mas faz parte, né? É a vida, é o virtual, é tá isso aí. Ó, o Cleiton perguntou total. aqui o seguinte, minha querida. Quais foram as principais referências profissionais dela e que pessoas inspiram você? Ah, eu acho que as pessoas que me inspiram não são pessoas necessariamente vinculadas à minha área, não, sabe? Eu acho que as pessoas que me inspiram são pessoas que têm uma mobilização de trabalho, mas não deixam que um princípio ético, assim, fazendo uma fala bem agora, né, assim, bem, sim. Mas de fato, eu acho que o que me inspira Bem ética, filosófica. assim, eu acho que o que me inspira é pessoas que conseguem se dedicar amplamente ao seu trabalho, entender que o trabalho é uma forma de criar sentido na vida, mas também pessoas que entendem que há um princípio ético que não sobe e atravessa tudo isso, sabe? Então, entender assim, que a função, por exemplo, a função da arte, a função né, do trabalho de uma maneira geral, qualquer que seja a área, aí a gente pode falar de política, a gente pode falar de curadoria, a gente pode falar. Tem uma função que atravessa toda a utilidade do trabalho, que é promover bons encontros, né? A gente tem. O trabalho é um pretexto para a gente promover bons encontros na vida, porque afinal de contas estamos vivendo essa grande aventura Sim, que é sim, essa vida sim, sim, louca, em sim, tempos de sim. pandemia, que parece uma grande ficção científica, mas a verdade é que se a gente não acredita nos encontros, não sei, para mim não faz muito sentido. E eu acho que o que me inspira mais do que uma pessoa X ou Y é pessoas, inclusive, que nem estão ligadas a uma grande carreira, mas que têm esse princípio, sabe? Eu acho que isso é legal, assim, não. Sim, legal. Princípio ético, no caso, né? E são as pessoas que agem. Porque é isso, né? Nós somos um ato, não somos ato puro e que está agindo 24 horas e que isso, nesse agir, tem essa ética em todo momento, né? Total.
enfim, porque às vezes a maior loucura para mim, o trabalho edifica e ele é importantíssimo para a pessoa se tornar madura, né? Só que ele não pode ser um fim nele mesmo, né? Assim, ele é um composto de uma coisa que a gente vai tendo aí com princípios e tal, como Sim, coisas sim. nobres da vida, né? E esse meio da arte tem uma coisa chatíssima, assim, que as pessoas se acham muito importantes, muito legais, e elas são muito blasés, Desculpa. e elas, sabe, elas são muito intelectuais, e sabem muita coisa, e a verdade é que, assim, não, isso é chatíssimo, assim, isso é um É, saco, é. é chato. Porque tem um negócio, né? Isso é verdade. Assim, na política também tem isso, acho que em todos os lugares. Mas na arte tem uma questão de. Porque, assim, quando a pessoa tem um talento realmente artístico, assim, ela acaba se sobressaindo de uma certa forma. Mas. Que é o que é real, né? Porque você encantar as pessoas é bonito, assim, acaba que chama atenção. E nesse momento é onde que a soberba pode. É um limite ali entre a soberba e a humildade. Você entender que você tem aquele dom ali para servir as pessoas, ou você entender que você tem aquele dom para se servir, né? E aí eu acho que pode acontecer isso muito na arte. Uhum. Sim, muito ego, né? Muito, Criação lida com ego, assim, é sempre um conflito, mas acho sim, que estamos aí para não. para não fazer isso, né? Olha só, a Thaís, minha prima, Thaís Brum, perguntou aqui, ó, onde há cursos de curadoria aqui no Rio? Onde há cursos de curadoria aqui no Rio para quem tem interesse na área? Cara, não tem curso de curadoria. São, assim, o que que acontece? O Brasil não tem uma rede de instituições muito sólidas, né? A gente, enfim, eu abro aqui até parênteses para dizer, espero que vocês não tenham esquecido que em 2018 o Museu Nacional pegou fogo Sim, né, o nosso museu com uma coleção muito importante, a gente assistiu pela TV esse museu pegando fogo e sendo destruído, né? O Brasil não tem uma rede sólida de instituições, a gente, enfim, lida com uma certa precariedade profissional também dessas áreas culturais. Isso para dizer que não existem cursos de curadoria. O que existem são cursos, digamos, cursos livres, né? Acho que tem alguns lugares que você consegue fazer um curso ou outro para ter ali algum tipo de aproximação com o assunto, mas um curso profissional de curadoria não, assim, não existe. Ainda não sim. existe. Então, ó, aí, ó, seu próximo passo é construir um curso de curadoria Ah, para as nossa. pessoas para pessoas como minha prima tá vendo usufruir. Aqui, Oi, prima. ó, a, ó, a Juliana Monteiro, vou fazer a pergunta dela, mas de alguma certa forma você já respondeu, mas se quiser complementar, Tá ela bom. falou assim, ó, Polly, de que forma você acha que a arte pode influenciar socialmente nesse momento atual? Quer complementar? Poxa, eu acho que tem também uma coisa aí que a gente fica muito ansioso em casa, né? E aí a gente começa a achar Uhum. que a gente precisa produzir demais, que a gente precisa ocupar esse lugar que está, digamos assim, aberto pela falta de atividades fora de casa por outras mil atividades. E eu acho que o que a arte nos convida a fazer é mudar um pouco esse tempo, né? A gente fica muito num tempo da produção, da recepção, da utilidade, e aí o que eu acho que a arte pode proporcionar é justamente sabe, é hora de abaixar. Assim, a pandemia, ela pode ser, apesar da catástrofe, e eu não estou fazendo nenhuma defesa dessa situação no momento, mas se a gente for olhar de modo positivo para isso, que e afinal de contas estamos vivendo isso, então vamos pensar o que fazer. É um momento da gente baixar a guarda, assim, pensar que outras formas de se relacionar a gente vai aprender com isso, como a gente quer sair dessa pandemia tendo uma outra relação com o nosso trabalho, com o que a gente faz, com os nossos, né, com as nossas pessoas que a gente ama, que estão próximas da gente. E a arte te convida o tempo inteiro a olhar para si mesmo, né? Então eu acho que assim nesse momento de crise, de falta de resposta e de grande angústia que acomete a todos, a arte é o lugar onde a gente pode buscar esse outro modelo produtivo, assim. É claro que há na arte também, enfim, outros problemas, mas assim, eu acho que é o lugar onde a gente pode baixar um pouco esse modelo
pensando de maneira bem otimista, um modelo radicalmente capitalista de produção 24/7, sem nenhum espaço para poética, para o inútil, o espaço, sabe, da subjetividade, do modo como a gente pode apresentar a nossa singularidade ali. Enfim, sem dúvida, eu acho que é o momento de repensar tudo isso. Irado, Poliana, sabe porque ontem eu não sei se você viu a live, enfim, mas ontem foi com o Daniel, Uhum. o Daniel que é meu pastor, que é psicólogo, e de uma certa maneira nós falamos exatamente isso que você falou, assim, porque é uma realidade, nós estamos vivendo um momento de pandemia, quarentena, e como é que nós vamos olhar para isso? E o papel de olhar para isso vem da gente, ou eu vou olhar com isso com mais pessimismo, ou eu vou olhar isso com positividade. E aí é o seguinte, Uhum. como a arte atravessa nisso tudo, né? A poesia, a poética, enfim, e como a psicologia está, né, de mãos dadas ali com a Claro, arte nesse claro. momento. Muito legal, muito legal. Olha, já está a galera, o pessoal que me ajuda aqui, já está colocando para mim aqui, ó, faltam 5 minutos para a gente 5 terminar, porque minutos. senão vai acabar do nada. Exatamente. Claro. Ó, para terminar, aquela perguntinha final, antes das considerações finais também. Uma indicação de um livro nesse momento de quarentena. Caramba, você tinha que ter me dito isso antes, né? Pra eu, assim, pensar uma coisa que fizesse sentido para todos. Sim. Eu não sei, assim, o que eu tô lendo agora não é necessariamente. A N-1 Edições, que é uma editora que publica livros, eu posso deixar até o link, não sei como faz isso aqui. Boa. Mas É. a N-1 é uma editora muito importante no Brasil hoje, que tem publicado livros de filósofos contemporâneos, que tem. E aí, a partir da pandemia, a N-1 lançou uma seção de textos que ela publica online, que se chama Pandemia Crítica. E são pequenos textos que diariamente eles publicam lá, né, de filósofos tanto internacionais como pessoas daqui, e que eles traduzem, são textos que não são muito longos, então você lê numa tarde, e que são reflexões muito pertinentes assim, para esse momento. Então, eu acho que, assim, eu tenho acompanhado diariamente e eu acho que seria uma boa leitura para quem está a fim de entender um pouco o que é essa loucura que ninguém sabe exatamente o que é, né? Mas são os Maneiro. livros da... Ó, o Mariano botou aí o link, N-1 publications.org. Boa. Boa, obrigado, meu irmão. Valeu. Então, e quem quiser também pode, né? Imagino que vai ser muito bem tratado. Quem quiser pode ir no Instagram da Poliana e perguntar que você passa também de alguma forma. Ó, para ir para as considerações Sim. finais, eu queria muito, de verdade, assim, por você dedicar e investir esse tempo do seu conhecimento aqui para passar para a galera também, que é muito importante, tá? Muito obrigado mesmo. Quem puder, se puder printar e colocar nas suas histórias também, porque acho que para mim, por exemplo, imagino para vocês também, porque eu estava acompanhando aqui a audiência, manteve constante lá em cima para gente, se bobear foi uma das maiores, enfim. E aí, quem puder printar e colocar nas suas histórias para ver essa nossa live aqui foi muito importante, foi muito boa. Eu acho que vai Estamos ajudar fazendo outras uma pessoas pose nesse também. momento. Uma poesia assim, ó. Então, quem puder nos ajudar aí, printar, tá bom? E indicar, porque foi muito bom. Eu aprendi, foi muito edificante para mim. E está sendo muito, assim, está sendo extraordinário, porque foi uma ideia que eu tive junto com a galera que, enfim, né, junto com a equipe. E aí estamos indo para a segunda semana, fechamos a segunda semana agora. E, pô, eu tô aprendendo muito e com certeza a galera tá aprendendo muito, porque cada vez mais a audiência está aumentando e tem gente já falando que tá esperando a audiência, né? Coisa engraçada, falando audiência, parece televisão. Não deixa de Mas, ser. enfim, exatamente. Enfim, gente, muito obrigado por vocês participarem aqui também. Espero vocês amanhã. Amanhã eu vou colocar quem vai fazer parte. E, Poliana, se despede aí, antes de tudo. Gente, obrigada. É muito estranho isso, assim, né? Falar, eu tô só vendo você, mas assim, tem algumas pessoas aí assistindo, e é muito Sim. estranho não ver as pessoas e não conseguir interagir, justamente não é um encontro real, né? Mas eu acho Muito estranho, né? que esses pequenos gestos, né, num momento como esse, são importantes para a gente pensar, enfim, criar
outros formatos. Agora eu estou aqui falando, mas ao mesmo tempo lendo as coisas que as pessoas estão dizendo. Loucura, né? Mas assim, me concentrando para te pedir, assim, vou me concentrar. Não vou ler para Cara, te pedir. só muita gente interagindo, meu irmão. Caraca, muito maneiro. Hoje foi. Desculpa te cortar. Eu só queria dizer uma coisa, assim, que queria só dizer assim, a Zona Oeste, voltando rapidamente a esse tópico, a Zona Oeste é uma zona, né, muito grande, muito importante para a cidade e ainda carece de muitos equipamentos culturais. A gente tem coisas muito pontuais e que ainda não estão muito longe, né, de representar aquilo que a gente demanda de instituições, embora isso não seja necessário para que as manifestações culturais continuem acontecendo, porque as pessoas continuam produzindo e dando o seu jeito de criar canais e formas, né? Mas eu queria dizer que para a gente demandar isso, para a gente conseguir ter novas instituições e novos formatos, a gente precisa frequentar as instituições e apoiar as instituições. Então, gostar de cultura não é só assistir vídeo do Netflix, filme do Netflix, é apoiar o pequeno artista, o pequeno produtor, compartilhar o link das instituições, né? De fato se relacionar com isso, porque a gente fica um pouco viciado nas grandes corporações, nas grandes produções, e a verdade é que muitas vezes o seu vizinho está fazendo uma coisa incrível e você não sabe. Então, essa forma, assim, eu acho que rever esse nosso modo de lidar com a comunidade é o que vai fazer a gente reforçar a importância da arte cada vez mais nesse momento. Então, só queria deixar esse último recado. E é isso. Agradeço muito pela atenção. Espero não ter falado muita bobagem. Obrigado, minha amiga, de verdade. Foi muito bom. Gente, amanhã estaremos aqui 9h20, tá? E amanhã também conto com vocês. E, Poliana, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Uma boa noite. Tá bom? Uma boa noite para vocês, para você. Para todos nós. Verdade. Um beijo grande. Um beijo. Até amanhã, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.